Bom, nesse vídeo eu quero te apresentar aqui uma ideia de estudo e simplificação para que você possa estar melhorando cada vez mais os seus desenhos. E basicamente é você simplificar em formas simples, inicialmente sem pensar nas 3 dimensões. Então, por exemplo, você não vai pensar aqui no círculo como uma esfera, você vai pensar exatamente como um círculo mesmo. Então, triângulo você vai pensar como um triângulo e não como uma pirâmide e tal, assim como um quadrado você vai pensar exatamente como um quadrado e não como um cubo, tá? Então, basicamente, essa é a ideia que eu quero te passar. Então, para isso, vamos estar analisando esse desenho aqui e como a gente pode estar simplificando aqui em um primeiro momento para entender a ideia aqui. Isso vai nos ajudar a entender proporção também e várias outras coisas. Então, por exemplo, esse desenho, como a gente poderia simplificar? Deixa eu bloquear aqui a imagem, subir aqui para uma nova camada e basicamente a gente consegue ver que dá para a gente simplificar ele em um retângulo. Então, a gente poderia fazer algo mais ou menos assim. Em um primeiro momento, sua preocupação aqui nesse retângulo, para representar esse desenho, por exemplo, a gente teria que pensar mais ou menos na proporção. Então você poderia analisar aqui nesse desenho o que é que você pode estar pegando como um parâmetro básico, base para dividir e adicionar aqui. Então nesse caso poderia ser essa parte aqui, que é mais ou menos a metade, e aqui a outra metade. Então a gente poderia fazer essa divisão aqui também na metade, só para a gente entender. E aqui nesse desenho ele também tem essa divisão aqui. Então a gente também poderia estar fazendo essa divisão aqui. É importante que basicamente as linhas que você fizer sejam paralelas umas às outras. Então essa linha aqui a gente está fazendo paralela a essa está fazendo paralela a essa, que está fazendo paralela a essa do meio, e essa está fazendo paralela a essa do meio e essa de baixo. Enfim, você entendeu. Que está saindo meio torto, mas é só para exemplo. Então com essa primeira ideia aqui, a gente já consegue ter mais ou menos uma noção de como a gente vai posicionar, qual vai ser a proporção de que esse desenho iria tomar. Isso que eu estou te explicando serve tanto para o papel quanto aqui no digital e tal. Então o que a gente pode fazer agora? A gente pode simplificar ainda mais e adicionar um pouco mais de formatos que vão nos ajudar a entender esse desenho aqui e transformar isso aqui nesse desenho. Então vamos lá. A gente consegue então simplificar essa forma do meio aqui em um círculo. A gente poderia pegar aqui e transformar em um círculo no centro. A gente poderia fazer outras divisórias aqui, como por exemplo, aqui tá vendo que a gente tem essa parte aqui subindo um pouco aqui da parte do círculo. Então a gente pode posicionar outra linha aqui, outra linha abaixo do círculo, basicamente a ponta aqui a gente poderia pegar e definir já essa parte aqui também, que é o que vai dividir essa parte aqui. Então a gente poderia pegar aqui, dividir aqui, dessa outra parte a mesma coisa. Então em um primeiro momento aqui a gente não está pensando em 3D ainda, então a gente não tem dificuldade nisso, a gente está pensando aqui primeiro em entender e simplificar, né, em 2D mesmo, toda a proporção e tudo onde a gente pode estar adicionando os detalhes e tudo mais. Então com base nisso aqui agora, deixa eu apagar esse negócio que eu fiz. Agora a gente pode começar a brincar um pouco mais em cima desse esboço aqui, dessa ideia que a gente fez. Então, só vou diminuir um pouco aqui a opacidade, vou voltar aqui, vou continuar utilizando o azul. Então, vamos escolher um azul um pouquinho mais escuro, só para a gente ter uma diferenciação. E agora a gente começa a transformar isso em um pouco mais orgânico. Então a gente pode começar a adicionar as curvas e tudo mais. Agora a gente pode começar a transformar de uma forma mais tridimensional. Então vamos imaginar que essa base aqui que a gente fez, ela não é exatamente essa aqui. Ela não está sendo, ela está sendo aqui no centro. Logo, se ela está sendo aqui no centro, a gente pode simplificar aqui e visualizar como um círculo que a gente pode adicionar aqui. Então a gente consegue subir aqui também, traço, subir esse outro traço. E aqui seria basicamente aqui assim mais ou menos. Teria uma parte a mais aqui para a gente subir, arredondando. E a gente teria algo mais ou menos assim. E agora a gente pode começar a brincar aqui e ver a forma seguindo esse caminho. Então a gente pode adicionar essas linhas. Então a gente pode adicionar a linha aqui, descendo, adicionar essa outra linha aqui, adicionar mais 3 linhas aqui, uma descendo aqui do centro. A gente pode descer aqui mesmo, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. E agora a gente já tem um formato mais tridimensional dentro da base da estrutura que a gente fez aqui. E agora baseando nisso, a gente poderia adicionar também aqui esse formato, que seria o círculo aqui em cima, para a gente ter como parâmetro, e definir aqui essa linha para definir que seria essa parte de cima aqui. E agora que a gente já tem essa segunda forma aqui, mais tridimensional, onde a gente consegue ver basicamente um pouco dos lados e tal, a forma dela, a gente pode estar definindo um pouco melhor. Então vou diminuir a opacidade aqui,
posso tirar essa de baixo, que não tem mais necessidade. E agora a gente começa a dar um pouco mais de forma. Então a gente começa a adicionar essas peças aqui também em formas simplificadas. Então, por exemplo, aqui a gente pode adicionar um pequeno quadrado para dizer que é algo, que a gente pode manter a ideia do círculo, que a gente pode manter a ideia de outro quadrado, mais ou menos. Não precisa fazer nada perfeito. Adiciona outro círculo aqui para dentro e a gente começa a dar um pouco mais de volume aqui para essa parte. Então a gente, em vez de usar uma linha, a gente vai descer aqui, seguindo essa ideia, vai continuar seguindo aqui, que nesse caso dessa outra linha a mesma coisa. Então, por exemplo, agora a gente vai ter uma nova definição de onde vão estar os elementos aqui do que a gente está tentando desenhar ou estudar, né? E agora a gente pode refinar uma nova vez. Então agora a gente já fez um novo refinamento, onde disso aqui tornou isso daqui, desativar aqui o de baixo, e assim vai indo. Então a gente vai meio que fazendo por etapas. Então a gente iniciou primeiro com a ideia de pegar meio que a proporção, e onde vai estar adicionando aqui as partes, utilizando linhas e tal. Então forma simples, basicamente um retângulo, um círculo aqui no meio, com linhas paralelas. Depois passamos para tentar transformar aqui no formato tridimensional, que mais se aproxima aqui do que a gente está analisando, o que a gente está estudando e tal. Após isso, a gente dá um refinamento ali, posicionando basicamente onde vai estar o grosso, sem focar muito nos detalhes ainda. Então você percebe que eu posicionei basicamente essas partes aqui do couro, né? Seria basicamente o cinto ali e tal. E depois disso, a gente começa a adicionar um pouco mais dos detalhes. E agora a gente poderia ir para a próxima etapa. Então na próxima etapa a gente dá uma refinada maior.